Vamos discutir alguns meios táticos ofensivos e defensivos, né, dentro dessa série aqui em nosso canal no YouTube. Hoje trazemos para vocês o desmarque, um dos elementos fundamentais para o jogo de ataque, né, para o jogo ofensivo. E a gente vai fazer uma relação do desmarque dentro da utilização em defesas abertas. Então, o desmarque é um tema bem amplo, né, bem bacana. Então, o desmarque em defesas abertas, né? As defesas abertas normalmente são utilizadas nas categorias iniciais, né? Nas categorias de iniciação, então muito utilizado no mini handball, né? Através da marcação individual, utilizado na categoria mirim ou sub-12, também no infantil. E aí a gente traz um ponto importante para atacar contra essas defesas abertas, que é o desmarque, né? Uma ação do jogo sem bola. Então vamos lá, o que é um desmarque? Quais são os tipos do desmarque? Como é que o desmarque ocorre? O que é importante? O que eu tenho que ter como relação, né, para poder ensinar o desmarque aos meus alunos? Então a gente traz de uma forma bem simplificada, em uma linguagem prática, né, de fácil aplicação, para que vocês possam entender as relações do desmarque com essa defesa, no caso, aberta. Então, seguindo de uma forma bem ilustrativa, né? Conceituando o desmarque é a ação de escapar das possibilidades de intervenção dos defensores com o fim de encontrar-se livre para atuar e receber a bola. De uma forma prática e numa linguagem sensível, é criar uma oportunidade de receber a bola, né? Ficar livre e receber a bola. Eu posso buscar ao gol, né? Após receber a bola ou não. Então, no exemplo prático aqui ao lado, nós podemos visualizar uma ação de desmarque. Então, o jogador se desmarca e recebe a bola do companheiro, como mostra nesse balãozinho aqui ao lado. Muito bom. Quais são os tipos de desmarque? Quais são os desmarques que nós temos, né, para poder desenvolver e ensinar para os nossos alunos dentro de um processo de progressividade e de fácil aprendizagem? Então, o primeiro desmarque, e talvez o mais importante dentro deles, é o desmarque ofensivo ou de ruptura, como alguns chamam. Desmarque ofensivo no sentido que eu sempre, ao me desmarcar e receber a bola, eu busco gol, eu busco profundidade, eu tento ir em direção ao gol, né? E esse desmarque pode acontecer de várias formas, né? Entre linhas defensivas e ofensivas, né? Quando a gente tem um jogo de ataque posicionado, talvez não seja o caso das categorias sub-10, sub-12, que o ataque é desorganizado, sem postos definidos. Mas caso tenha postos definidos, né, a gente vai ter linhas ofensivas. Primeira linha ofensiva, que normalmente, né, corresponde aos armadores, armador central, armador lateral. E a segunda linha ofensiva, que corresponde aos pontas e pivô. Tá? Mas dentro de um jogo desorganizado, a gente pode ter várias linhas ofensivas, né, e defensivas também. Enfim, esse desmarque pode acontecer na mesma linha ou entre linhas. E ele pode ser pela frente e pelas costas do oponente também. Seguindo, a gente tem um desmarque em apoio ou de apoio, como alguns chamam. Desmarque em apoio é quando eu crio uma possibilidade de receber a bola ou ajudar meu companheiro ou até salvar meu companheiro. Alguns treinadores chamam dessa forma, né? Vou dar um exemplo. Quando um jogador bate a bola e segura, normalmente ele é pressionado porque ele só tem a opção de passar ou arremessar no gol. E durante essa pressão, dificulta o campo visual para ele passar a bola. É nesse momento que um companheiro pode se desmarcar para receber a bola dele, sendo um desmarque de apoio, né, que não tem a intenção de ir ao gol. E por último, que a gente não encontra na literatura, porém acontece muito no jogo, e eu acho que é interessante a gente ter conhecimento, é o desmarque indireto. Desmarque indireto quando um companheiro constrói uma ação ofensiva, um exemplo, ele ataca entre dois jogadores, né? Pelo fato dele atacar entre dois jogadores, esses dois jogadores acabam marcando ele e um companheiro ao lado fica livre momentaneamente. Então ele acaba ficando numa situação de desmarque, né? Desmarcado pelo fato dessa ação indireta. Então também nós temos o desmarque indireto. Muito bem. E aí, seguindo de uma forma mais ilustrativa para facilitar a aprendizagem, né, e a assimilação do conteúdo,
a gente mostra aqui um desmarque pela frente. Então, vocês vão observar que esse jogador está com a bola, né? Para ele, né, criar uma possibilidade de desmarque efetiva, né? Na verdade, contribuir para um desmarque efetivo, né? Ele deve ter uma relação de proteger a bola, dar um passe no ponto futuro. E esse jogador que vai receber a bola, qual é o momento que ele se desmarca? Talvez é o ponto mais importante com relação ao desmarque. Quando é que eu me desmarco? Quando é que eu corro? Quando é que eu mudo essa direção para tentar vencer meu oponente? Né? Então, normalmente ele se desmarca quando ele é observado pelo jogador com bola. A partir do momento que ele é observado, pode gerar um passe. Se ele não é observado, talvez ele se desmarque, esse jogador não perceba ele e quando vai passar a bola, o defensor já acompanhou. Então, o interessante e o ponto mais importante que vocês devem aprender, eu devo me desmarcar no momento que eu sou observado pelo jogador com bola. Isso é uma relação importante. Ajustar os tempos do desmarque, se desmarcar no momento correto para conseguir aproveitar o espaço. E aí vocês podem ver que ele se desmarca e busca um espaço. Com esse desmarque, ele gerou até uma superioridade ofensiva. Se vocês perceberem, esse jogador, né, fechou o espaço, tentou ajudar, né, e aí gerou uma superioridade ofensiva. Nesse momento ele poderia arremessar, porque o caminho do gol está livre, ou passar a bola. Então o desmarque também faz com que eu gere uma superioridade ofensiva, né? Quando eu busco o gol, quando eu busco a relação de profundidade. Para que vocês possam entender, as profundidades têm relação aos gols, né? Profundidade em relação ao gol. E largura tem relação, né? Amplitude, as larguras da quadra. Então, essa relação é importante de profundidade e largura para a gente ensinar o handball. Muito bem, seguimos. Com relação ao desmarque, continuando, a gente tem o desmarque pelas costas. As mesmas ideias, o desmarque pelas costas só exige um pouco mais de dificuldade com relação ao passe, né, que é um passe mais longo e aí, consequentemente, às vezes gera mais risco. Mas uma relação importante do desmarque que vocês podem observar aqui é toda vez que eu me desmarco, né, toda vez que esse jogador se desmarca pelas costas, ele está indo para a lateral da quadra. E nossa relação de importância a espaço, normalmente o centro da quadra é um espaço melhor para finalizar. Então ele tem que ter a relação de receber a bola e corrigir o tronco ou buscar o melhor espaço da quadra para finalizar. Isso facilita a execução do arremesso para ele. Então, de novo, né, ele se desmarca pelas costas. Se vocês perceberem novamente, esse defensor ele acabou dissuadindo, tentando inibir o passe. Nesse momento, o atacante é rápido e efetua o desmarque pelas costas. Beleza? Muito bem. E aí a gente tem um desmarque que a gente citou, que é o desmarque entre linhas defensivas. De novo, o jogador acaba dissuadindo e ele gera um espaço nas costas e um ponta aqui na ocasião se desmarca para receber. Novamente, houve uma dissuasão. Mesmo que não tivesse a dissuasão, daria para fazer o desmarque. E esse ponto explora esse espaço livre nas costas para receber a bola. Um desmarque entre linhas. Agora nós temos o desmarque de apoio, em apoio, né? Como alguns preferem. Desmarque em apoio a gente também pode fazer de diversas formas, né? E a primeira relação é, esse jogador acaba pressionando, aqui deve ter acontecido um drible, né? Esse jogador driblou e segurou a bola. Ao segurar a bola, ele fica sem muitas opções. As únicas opções que ele tem é passar ou arremessar ao gol. Como ele está distante do gol, ele procura um passe. E aí, esse jogador percebe e acaba pressionando. Ao pressionar, eu tenho que ganhar espaço, recuperar espaço, ir para trás para receber a bola. E aí, ele faz um desmarque em apoio. Aqui uma outra opção do desmarque em apoio, o pivô sobe, né? Isso poderia ser considerado uma ação de tabela, a consequência, né? A progressividade dessa ação poderia ser gerada uma tabela, se esse jogador fosse ao gol. Mas nesse caso ele só sobe e se desmarca para apoiar esse jogador que estava com a bola. Então, mais uma opção do desmarque em apoio. E aqui uma outra opção,
nesse caso um armador ou lateral, como podemos chamar, ele faz um desmarque em apoio. Na verdade, quem faz um desmarque em apoio é o ponta. Ponta sobe, recebe a bola e devolve. Então, mais uma possibilidade do desmarque em apoio. E aqui talvez o que menos conhecemos, né, dentro da literatura, porém uma situação que acontece muito durante o jogo, e é importante que os atletas desde pequeno tenham conhecimento que eles podem aproveitar, né, ações geradas pelo companheiro ou pelo amigo. E aí nós temos um jogador que ataca, e o fato dele atacar entre dois jogadores gera uma ajuda, e com essa ajuda esse jogador momentaneamente fica livre. Então ele está desmarcado nesse momento. Porém, quem fez a ação foi o companheiro dele. Então é um desmarque indireto. Voltamos aqui. Um desmarque indireto feito pela ação de um companheiro. Bacana. Do ponto de vista prático, né, o que a gente precisa entender? O que a gente precisa ter a relação, né, concreta, né, do que nós vamos ensinar? Então a gente precisa ter domínio, né, conhecimento, entendimento daquilo que a gente vai ensinar, né? E do ponto de vista prático, a gente coloca algumas interatividades aqui. Como que eu vou aprender isso? Será que isso é bom para mim? Será que isso é bom para o jogo? Como eu participo? Como eu interajo com o jogo? Uma brincadeira aqui de uns garotos jogando. E aí a gente vai para uma ação prática, né? Vamos ver na prática como acontece. Vamos, né, olhar nos vídeos. Muito bom, galera. Isso é um dos nossos primeiros conteúdos. Obrigado por terem acompanhado. Compartilhe, divulgue nosso canal. Divulgue entre os seus alunos, alunas, entre os colegas de trabalho, treinadores.
e vamos compartilhar a informação. Muito obrigado, um abraço a todos, até mais, valeu!